acho que agora a virada que a gente vai ter em 2026 com uma ferramenta de adoção de IA, sem dúvida nenhuma, para uma finalidade muito específica, que é realmente ajudar. A gente fala muito, e a gente vem ouvindo isso muito, que né, eu não vou ter, como o Oswaldo falou, eu não vou ter funcionário, cada vez mais raro. A ferramenta de IA, ela é uma substituição do nosso funcionário. Né? Por quê? Porque eu preciso aumentar a produtividade. Então, a gente tem que ter uma solução de IA voltada exatamente para o que a área de negócio precisa de aumento de produtividade. Então, esse é o ponto. E esse é o ano da virada de entendimento, de evangelização das equipes de negócio para isso, sem dúvida nenhuma. Bom dia a todos. Nós estamos aqui com o nosso Expo Jude Digital, que tradicionalmente nós começamos o ano com esse evento de tendências de tecnologia e inovação. Isso já faz um tempo. E eu também compartilhei alguns insights, porque há 20 anos que eu compartilho material de tendências de tecnologia com o grupo, com a pessoa que está conectado com a gente, na nossa rede. E de um tempo para cá, mais focado na justiça, né? E eu queria começar com essa... Hoje a gente teve uma manhã de muito conteúdo, principalmente com o pilar da inteligência artificial, que é a tecnologia que a cada ano ela surpreende. Agora a gente está falando da IA agêntica, a gente está falando da IA física, né? Os humanoides cada vez mais uma realidade, a IA se conectando com os robôs, a soma da IA com robótica, a gente logo vai ter robô trabalhando nos tribunais. Eu vou começar perguntando para o Fábio, né, que é um cara que acabou de palestrar, está conectado em tecnologia, fala sobre futuro, de tendências. Será que a gente vai ter um robô trabalhando, fazendo mão na massa dentro de um tribunal? Bom dia de novo, né? Uma alegria estar aqui nesse painel tão qualificado, né? Só amigos aqui. Bem, eu acho que estamos no caminho, né? Tem um vídeo, inclusive, esse já não é tão novo assim, mas do segundo semestre do ano passado, se não me engano, da OpenAI, com um teste com um humanoide que tinha ChatGPT nesse humanoide. E esse conseguia conversar, conseguia fazer classificação, ele conseguia ver o ambiente. Para vocês terem uma ideia, ele era capaz de... Tinha uma pia com copos sujos e uns copos limpos do outro lado, tinha papel, tinha sujeira. E o que esse robô fazia, né? O cara perguntou, olha só, onde que tá esse copo deveria estar? Então o robô via o copo, via que tem copos organizados em outro canto e falava, ele deve estar aqui junto com esses outros copos. Pegava o copo, olha só, um copo, um negócio sensível. Eu quebro o copo toda hora, né? Minha esposa fica até brava comigo. O robô não quebrou, né? É uma coisa que não é tão fácil para uma máquina. E colocou lá junto com os outros, né? E tinha uma maçã também em cima da pia. E o cara perguntou para o robô, eu estou com fome. Você tem alguma coisa para que eu possa comer? O que o robô fez? Naqueles objetos todos que estavam na mesa, viu que tinha maçã, a única coisa que ele poderia comer, e passou a maçã para o cara. Então, isso já existe, né? Tem um episódio do Black Mirror, que eu gosto bastante, que tem essa história, né? De que é o episódio Be Right Back, primeiro episódio da segunda temporada, que eu já usei em algumas palestras, inclusive no JX, que a moça encomenda o marido na Amazon, quase, né? Mas... Cara, agora, se vai ser eficiente, quando vai ser, essa é a questão, né? Eu acho que aquelas atividades que são automatizáveis, né? Existem pesquisas que mostram que 50% a 70% do que nós fazemos hoje podem ser automatizados. Então, essas atividades, elas podem ser automatizadas e certamente serão. Nós, como eu falei na minha palestra, temos que pensar mais nas extremidades, não ali na média, porque a média já é feita pela automatização, pela inteligência artificial. Cabe a nós direcionarmos esse futuro para que ele seja realmente
bom para a sociedade, né? O Renato Opsibum falou muito bem aqui da questão da normatização, que é importante para que a gente tenha essa tendência e essa evolução de uma maneira segura e que vise o bem da sociedade, né? E aí, claro, entre outros aspectos, como a substituição do humano, a requalificação, tudo isso é importante para que a gente tenha essa realidade mais próxima, né? Mas acho que estamos, sim, no caminho. Então, eu até brinquei aqui sobre os humanoides, porque inteligência artificial, todos vocês já estão com inúmeros projetos, depois cada um pode contextualizar um pouco sobre os projetos de IA dentro das instituições. Mas, realmente, o que não é assusta, porque quem está conectado com tecnologia vê esse movimento, essa aceleração acontecer há algum tempo. Mas, de fato, agora, como a gente se focou na construção do material de tendências e a gente se inteirou um pouco mais sobre o que está acontecendo em cada... está sendo apresentado pelas empresas de tecnologia que lançam as tendências, o que está sendo apresentado pelas empresas especializadas, realmente... a gente vai viver agora uma década de evolução exponencial. Por isso que eu comecei até com o Peter Diamond da Singularity hoje de manhã, falando que o futuro precisa de protagonistas. A gente não é um passageiro. A gente, como pessoas que estão inseridas no contexto de tecnologia, temos uma responsabilidade superior aos demais. E aí eu vou para o Samael, porque uma das coisas que fica claro é que a tecnologia ela deixou de ser um departamento, deixou de ser uma área, e a organização toda de tecnologia, todas as pessoas, basta ver os eventos que a gente realiza, e agora a gente vai ter aí, junto com o Tribunal de São Paulo, o ENASTIC da Justiça Estadual, onde eu acho que pelo menos um quarto é de tecnologia. Os demais são da área de negócio, a tecnologia virou negócio. E quando o negócio olha para a tecnologia dessa forma, a pressão sobre vocês ela fica maior, né? Porque todo mundo tem uma necessidade. Então, a gente viu, inclusive, recomendações de várias organizações, o relatório da Deloitte, o relatório da IBM, e de várias dessas empresas de tecnologia falando que precisa andar junto com as áreas de engenharia, junto com a área de negócio. Tu quer contextualizar um pouco, Samuel, diante desse desafio que tu tens de liderar uma área de tecnologia do maior tribunal aí que a gente tem no Brasil e no mundo? Piccoli, obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço aí pela participação, né, mais uma vez no Expo Jude. Acho que é um evento enriquecedor e acho que essa troca de ideias aqui tanto com os órgãos do governo, da justiça, quanto com os parceiros, com as empresas, isso faz a gente abrir um pouco os nossos olhos, a gente ver o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo de novidades, para a gente copiar e trazer os apoiadores, né, as empresas, para ajudar a gente. A gente não faz nada sozinho, como você bem falou. Só queria dar um ponto antes que o Fábio falou, assim, a Amazon só não vende marido ainda, porque viria tudo com defeito. E aí ela ia reclamar, aí ia ter muita reclamação, ela ia quebrar. Mas senão ela já estaria vendendo, sem dúvida nenhuma. Mas é isso. A gente, da área de TI, Piccoli, de um tribunal de São Paulo, a gente não pode ser protagonista, né? A gente tem que estar lado a lado com a área de negócio. A área de negócio é o que sabe o que precisa e como precisa ser feito. A área de TI ela é uma área que tem que ouvir a área de negócio e ela tem que fazer acontecer as coisas que a área de negócio conta para a gente que precisa, né? E como precisa. A gente tem um caso muito especial que o Tribunal de São Paulo ainda está engatinhando na aplicação de IA, né? A gente viu muita coisa no ano passado, a gente fez testes diversos com diversas ferramentas, a gente trabalhou muito nesses últimos 2 anos para a gente conhecer o que tem no mercado, o que pode ser feito. Mas a gente não chegou a adotar uma ferramenta de IA, né, lá em São Paulo. E o que a gente viu
da necessidade, e até no próprio ExpoJude que a gente teve, a gente levou outras áreas de negócio do Tribunal de São Paulo, então foi uma área de administração, foi a área de contratos, foi a área de recursos humanos, todos participaram, e eles viram a necessidade que eles tinham de começar a implantar ou a adotar uma ferramenta de IA para as necessidades do que eles precisam dentro do tribunal. Né? Eu acho que a área de TI ficou muito focada no ano passado na área judicial por conta das trocas de sistema que nós tivemos, deixando do SAGE para o EPROC, e deixamos um pouco as áreas administrativas. E a gente viu eles começarem a trabalhar quase que sozinhos na adoção. É claro que não conseguem definitivamente implantar uma ferramenta de IA, mas eles já desenharam tudo o que precisa, né? E já no começo desse ano já vieram para a gente pedir um apoio de uma coisa que eles já montaram, né? De um desenho que eles já montaram de uma adoção de IA. Então, a gente já conversou com a presidência desse ano já viu uma diferença muito grande na necessidade do que eles precisam e que já deu o apoio necessário para que a gente possa, junto, fazer acontecer o que a área de negócio, principalmente das áreas administrativas, estão pedindo, né? Então, a gente já tem conversa com alguns parceiros para que nos apoiem na adoção de alguma ferramenta de IA para áreas administrativas. Então, acho que andar lado a lado com a área de negócio é muito importante. Os investimentos que vocês hoje realizam no tribunal é mais para suportar as ferramentas, mais de infraestrutura, né? A maior proporção de investimentos para 2026 está na linha de infra. Eu estava conversando isso aqui fora, Piccoli, com algumas pessoas, e assim, 2026 para São Paulo, a gente vai focar em três grandes núcleos, né? A gente fez a mudança do sistema do SAGE para o EPROC, e a gente deixou um pouco da correria da implantação algumas coisas de lado. Então, o que a gente está voltando agora um pouco, e como a gente ainda está no começo de uma implantação, é possível a gente voltar e começar a coisa certa. Então, a gente tem que focar bastante na área de segurança. Isso é um dos focos maiores que acho que o Tribunal de São Paulo vai ter esse ano. Segurança, sem dúvida nenhuma, é um ponto forte. Na área de infraestrutura também, porque a nossa arquitetura mudou muito de um sistema para o outro. Então, a gente também tem que trabalhar muito e modernizar a nossa arquitetura, nossa infraestrutura, e também atualizar ela. E a parte de IA, né? A modernização do que a gente vem ouvindo e vem sendo cobrado das áreas de negócio, como eu acabei de falar, não só das áreas administrativas, mas das áreas judiciais também. Cada vez mais a gente vem sendo cobrado dessas implantações. Juízes, desembargadores, assistentes, eles, até por conta da mudança do sistema que a gente tem, eles estão com um nível de volume de processo muito grande. E a gente precisa trazer uma ferramenta que vai ajudar a produtividade dos juízes. E a gente não vê outra solução que não seja uma adoção de uma ferramenta de IA. Perfeito, obrigado. Eu vou pedir para as pessoas aqui do chat, tem quase 300 pessoas participando ao vivo, para se identificarem aqui qual a instituição ou de onde estão participando. Eu gosto de saber com quem que a gente está, pelo menos ter uma noção, né? Eu sei que tem pessoas do Peru também, da Colômbia, do Equador, da República Dominicana. A gente já recebeu saudações aqui pelo WhatsApp. Vamos para o Ministério Público de São Paulo, Laércio. Primeiro, na mesma linha do Samaán, lá em relação à inteligência artificial, e depois, se tu puder dar esse panorama sobre os investimentos, quais são as prioridades, não precisa entrar em detalhe, mas quais são os grandes blocos de investimento. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Bom, obrigado, Piccoli, agradeço o convite mais uma vez, quero agradecer a presença dos colegas que estão online aí no YouTube nos acompanhando e também de todos que estão aqui no presencial. Então, bom dia. Piccoli, não é muito diferente do tribunal, porque, salvo as devidas proporções, né, e também
o nicho de atuação de cada instituição, nós temos que, sim, investir, né, em infraestrutura para suportar tudo que está funcionando e continuar o crescimento orgânico, né, daquilo que existe e melhorar, lógico, também, né, o que nós temos ali de sistemas funcionando. Então, investimento nosso, infraestrutura, a questão de segurança da informação, né, nós estamos num patamar já bem evoluído, inclusive implantamos o SysControl lá, a gente acompanha, aplica as medições mensalmente, né? Então nós estamos num nível, eu posso dizer que de intermediário para avançado nessa linha, mas nós continuaremos os investimentos, sim, em segurança da informação. Nós teremos também que trocar parte do nosso parque de computadores esse ano, né? Então a gente pretende aí trocar cerca de 2.000, 2.500 computadores, né? Então é muito importante para manter a operação rodando. E enfim, a questão da inteligência artificial, nós, né, fizemos durante o ano de 2025 parcerias 24 e 25, inclusive com o Tribunal de Contas, né, do Estado de São Paulo, assinamos um convênio, tivemos a oportunidade de trazer o Ania, que lá no MP de São Paulo se chama Tilene, né? Nós rebatizamos, exatamente. Também nessa linha, fizemos um convênio com a Defensoria, que eles desenvolveram também o Defensoria A lá, nós estamos numa fase agora de discussão da entrega do código, implantação, e também há um uso aprovado, né, e homologado pela administração superior, pela corregedoria, do Copilot, né, que está agregado ao nosso Office 365, e nós temos licenças também do Copilot, a qual foram distribuídas para uso dos usuários, né, na instituição. Então, durante 24 e 25, teve um trabalho muito grande do MP de São Paulo em fazer um letramento de IA. Então, capacitar, mostrar, indicar quais as melhores soluções, também, enfim, pegar esses usuários pela mão, aqueles que tinham um pouco mais de restrição, medo de uso, olha, não, pode usar, porque tem a questão do termo de privacidade aqui. Nós estamos considerando que isso é válido, nós não teremos problemas de vazamento de dados, porque num trabalho de resumo, preparação de peça e tudo mais, né, qual que é a grande preocupação? A preocupação é ter um dado ali, uma informação sensível, né, ter um vazamento e comprometer, né, os dados daquele processo ali. Então teve esse trabalho de letramento, de capacitação, que foi muito bom, teve uma adesão muito grande, né, dos usuários da instituição, né, dos promotores, dos analistas, tem muita gente usando no dia a dia mesmo, tá? Inclusive, recentemente nós lançamos também uma solução de uma empresa parceira da Top 365 e teve também uma adesão muito grande no uso do GPT deles, né, jurisprudência GPT, NatJus e assim por diante. E também nós estamos agora num momento de discussão e diálogo com o Google para tentar contratar a plataforma do Google e trazer, né, uma solução de uma empresa também que é especializada em IA, inclusive já aplicou esse modelo, né, desenvolveu um produto no MP do Rio Grande do Sul, nós conhecemos o produto é fantástico, ajuda muito, reduz consideravelmente, né, o trabalho do promotor de justiça, do analista, fazendo certos resumos, transcrições, enfim, ao qual o ser humano hoje está muito dedicado nessa questão do operacional, né? O Fábio disse aqui no início da fala dele, né, que o futuro é a máquina ou o software vai fazer a parte operacional e o ser humano vai ficar com a parte intelectual mesmo que cabe a ele. Eu acho que o futuro é esse, né? Nós estamos seguindo essa linha, a gente acredita nisso e acha que isso vai entregar um resultado aí bem diferenciado, né, o qual vai poupar o trabalho operacional do nosso pessoal e dedicar a eles na questão mais intelectual. Maravilha, Lécio. Vamos voltando aqui para a ponta, vou começar com o Oswaldo, sobre nessa mesma linha de investimentos para 2026 e o que vocês estão aprontando lá em relação à inteligência artificial. Bom, primeiramente, bom dia a todas e todos, aos colegas aqui presentes, online.
Bom, em relação à justiça do trabalho, né, a gente tem um grande desafio, né? Acho que isso é bem comum dentro dos órgãos públicos, mas em especial que é a quantidade excessiva de trabalho, né, e a baixa quantidade de recursos humanos. Então, o nosso desafio é buscar, né, investimentos em que consegue auxiliar, né, todo esse pacote de questões que nós temos para resolver, né? Até brinco lá, né? Até o Fábio comentou, né, inicialmente, eu falei assim, nossa, né, robôs atuando dentro, né, imaginando dentro dos fóruns, andando, né, como a gente tinha antigamente, aquelas pessoas com aqueles coletinhos de, né, posso te ajudar? Imagine agora robô já identificando aquela expressão de dúvida, né? Eu mesmo cheguei aqui no prédio, não sabia onde ficava Deloitte, primeira vez, né? Fiquei aqui Caberia um humanoide lá embaixo. uma pra noite lá conversar embaixo contigo, olhando e responder. falando. Aí eu peguei a primeira pessoa que eu vi que tinha, né, aparência de trabalhar perto e falei, ó, preciso ir na Deloitte, qual dessas torres? Aí falou, ó, naquela ali, aí eu já encontrei a placa de identificação e subi. Fico imaginando isso, acho que é um futuro realmente, né? Eu, no meu tempos de jovem, adorava assistir filmes de ficção científica. Eu falei, isso nunca vai acontecer. Hoje, até esse tema caiu, não existe mais ficção científica, né? Hoje é um futuro próximo em algum momento. Então, lá dentro a gente tem esse desafio, né? Então, buscar resiliência, disponibilidade, então ver quais investimentos são necessários para que a instituição não pare, né? Trabalhe 24 horas por dia, porque esse é o nosso modelo atual hoje de todo mundo aqui, né? A gente trabalhando em diversos locais, em diversos horários, né? Se adaptando aí a essa rotina toda, buscando também os investimentos dentro da inteligência artificial para poder otimizar essa parte toda operacional. Então, esses são os nossos objetivos, né? Em que pese que eu ouço muito lá dentro, né, que tudo é problema de TI, e aí eu estava pensando, eu falei assim, o pior que tá se transformando nisso, né? Até para comprar um carro hoje tem mais tecnologia embarcada dele do que, né, qualquer outra coisa. Então, daqui a pouco, comprar um carro também vai ser um objeto da área de tecnologia, né? Mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que é isso. A gente tem que buscar trazer recursos, tanto de inteligência artificial, né? E aí eu vi muitos parceiros, né? Porque tem, né? A gente fica muito preso dentro da instituição com toda a sua burocracia, aquele dia a dia que vai nos engolindo, né? A máquina vai te colocando isso numa rotina. E a gente precisa sempre desse contato desse parceiro, trazendo essas novidades, falando, olha, temos isso, será que encaixa? Aí você começa a observar junto com a área de negócio, né? Porque o negócio aprendeu isso, né? Que não é assim, a TI está me impondo a inteligência artificial. A TI está me impondo eu utilizar um notebook XYZ. A TI está me impondo a utilizar, no meu caso, o PJE, porque o EPROC, o ESAG é muito melhor para o advogado, né? Então, não, nós não estamos, a gente está ouvindo as áreas de negócio, o que vocês estão precisando. Muitas vezes até isso a gente está apoiando, porque percebe que eles também não sabem, né? Porque estão perdidos também estão no mesmo universo organizacional que nós, né? Fica muito fechado ali no seu dia a dia, com demandas entrando, metas para ser cumpridas. Então, a gente, acho que assim, a questão de investimento tem que buscar isso da área de tecnologia. Infraestrutura, segurança, óbvio, né? Isso daí, cada vez mais massa de dados transitando, né? Até estava comentando com alguns parceiros, colegas, na época da pandemia, a gente teve um processo eleitoral e tinha que cuidar de toda a segurança, de como isso ia acontecer à distância. Então, a infraestrutura, né, para buscar resiliência, né, isso foi um pedido. Eu falei, olha, o sistema parado é igual um avião no solo, não traz benefício nenhum. Então, sistemas no ar, então, segurança, infraestrutura e a parte da inteligência artificial buscando essa questão operacional. E lá no TRT2 a gente já está trabalhando, implantando, né, em parceria, né, a gente tem uma orquestração muito grande do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né, a gente tem ainda essa oportunidade. Então, hoje a gente tem, né, já em desenvolvimento ferramentas em que até para auxiliar, né, até só voltando, você imagina, chega um servidor novo, né, em que pese está bem rareado isso, né, cada vez mais difícil, então está faltando, mas chega um novo, eu coloco isso dentro de uma unidade judiciária e falo assim, olha, você tem que aprender sozinho, porque eu não tenho tempo para poder estar te ensinando, ou a gente espera sempre aquela pessoa perfeita para chegar, e não é assim, né, ninguém aqui é igual a ninguém. E aí a gente está buscando uma solução de tecnologia em que ele vai ensinando essa pessoa a trabalhar.
aproveitando assim, olha, esse caso aqui, você poderia tomar uma decisão A, B ou C. E ele analisa e fala, ó, tenho dúvida, aí uma pessoa mais experiente vai lá e tira aquela pequena dúvida dele. Né, para tentar ganhar, automatizar o processo interno, melhorar essa parte também de passagem de conhecimento interno. Né? Então, esse é o nosso norte a partir desse ano. Né? Buscar aí essa questão da resiliência, né, da disponibilidade e esses produtos de inteligência artificial que possam auxiliar essa parte operacional. Né? Maravilha, Oswaldo. Oswaldo que também será anfitrião do Nastic JT, que vai ser no TRT, né? Exatamente, em São Paulo. Em junho, né? Se eu não me engano. Isso aí. Estamos lá. Então, verei muitos de vocês e está convidado aqui os demais colegas também para né, comparecer lá à nossa casa, lá, né? Estamos de portas abertas aí para vocês todos. E falando em TRT, a gente está vendo aqui, tem vários TRTs participando online, TRT 20, aí tem TRT 15... TRE do Paraná, a gente tem TRF6, CNJ, G4F, DPMG, os colegas da Defensoria Pública de Minas. Aqui tem TRT11, MP do Maranhão, TJ Santa Catarina, Guiné-Bissau, PGE Mato Grosso, NJ, Serpo São Paulo, PDQs, TRE Bahia, TRE do Mato Grosso, TRE do Paraná, mais gente, TJ de Santa Catarina, TRE de Minas, é bom vendo aí, vamos se anunciando que eu vou... Os microfones ainda estão muito baixos, eu vou falar mais alto, tá bem? Muito bom, Oswaldo, eu vou tentar falar um pouco mais perto. Na próxima eu também falo mais alto. Preciso que a técnica me avise aí se o microfone está repassando o som, certo, para o YouTube. A gente desacostumou um pouco com os eventos online, né? A gente olha para o público aqui, por isso que eu faço questão de chamar o povo que está aqui assistindo, porque a gente tem a maioria absoluta online. Aqui tem umas 30, 40, 50 pessoas, mas tem mais de 300 aqui assistindo a gente de forma virtual. Mas vamos para o Douglas, da Defensoria Pública de São Paulo. O que é que está sendo feito na Defensoria, Douglas? Bom dia a todos, né? Não, tá desligado. Não, tá aqui, ó. Isso. Acho que voltou. Bom dia a todos, né? Primeiro agradecer ao Piccoli pelo convite da gente participar aqui no painel do Expoju Digital, cumprimentar meus colegas aqui de painel. Diferente, eu acho que dos demais aqui painelistas, né? Eu sou defensor público, né? Então eu não sou formado na parte de TI, mas sim direito, né? E é muito interessante, eu acho que comentar aqui até um pouco antes a fala dos demais, né, principalmente do Samahan, dessa necessidade mesmo do negócio estar próximo da TI, né? E para a gente poder levar a necessidade, né? Então eu acabo estando com o pé nos dois lugares ali, né? Um pé no negócio, um pé na TI e levando ali as demandas para que a defensoria desenvolva, né, o que é necessário para tocar o nosso negócio, né? Então, diferente um pouco assim dos demais, né? O desafio que a defensoria tem quando fala em tecnologia é que nós trabalhamos muito com atendimento ao público, né? Então a defensoria é uma instituição que é de portas abertas e ela demanda atender a população. E aí você fala, pô, atender o público muita gente atende, mas a defensoria tem uma característica diferente também, que ela atende o público vulnerável, né? Então assim, são desafios que se colocam para a tecnologia também, para permitir que nós cheguemos, né, a essas pessoas, né? Então, hoje não é necessário mais que eu exija que uma pessoa vá fisicamente, presencialmente até a defensoria. Assim como hoje não é necessário mais que um advogado que vá propor uma ação vá presencialmente até o tribunal. Ele consegue fazer isso usando o sistema do tribunal, né? Então, tudo se digitalizou e a defensoria também tem que se digitalizar. Então, o grande investimento desse ano da Defensoria de São Paulo é em atendimento digital, né? Então, nós estamos implementando, né, novas ferramentas de atendimento digital com a ideia de ampliar o acesso à justiça, né? Então, nós estamos nessa fase, né, no momento de implantação de uma ferramenta nova. Essa ferramenta ela engloba pelo menos 3 produtos, né, que nós estamos apresentando à população. É um novo chatbot de atendimento, a Júlia, né, que foi lançada no final do ano passado. Nós temos agora um portal do usuário, né, que nós não tínhamos um portal tão estruturado, então também desenvolvemos um portal para o cidadão, para ele conseguir ali acompanhar os casos dele e iniciar as demandas dele de maneira, não mais maneira síncrona, como a gente fala, né, ou seja, tem uma pessoa aqui e outra lá, mas a gente tentar usar os autosserviços, né, que são coisas que estão bastante já
implementadas principalmente por instituições privadas, né? Você vê bancos e outras instituições privadas que você consegue fazer todo o seu processo de maneira assíncrona, né? Então a gente está tentando chegar nisso também. E um terceiro elemento que é o live chat, né? Onde a gente vai atender a população de fato. Então, esse ano, né, é um ano bem importante para fazer essa transição de ferramenta, para tentar ampliar o acesso à justiça, né? Então a gente está investindo em tecnologias que permitam que o cidadão tenha de fato a defensoria na palma da mão, que ele possa ali chegar e ter acesso à defensoria 24 horas por dia, 7 dias por semana, quando ele precisar, né? Então esse é um primeiro grande investimento que nós estamos fazendo, mas vejam, né, a partir do momento que você permite que a população acesse com mais facilidade, você gera um segundo gargalo, que é o fato de que os defensores terão que fazer mais demandas, né? Então, um segundo movimento que a gente tem feito é investir realmente em ferramentas de inteligência artificial. Nós temos uma própria, né, que o Laércio já mencionou aqui, que é a Defensoria, mas nós também utilizamos outras ferramentas, como Copilot, e o uso já é regulamentado na Defensoria também. Então, o defensor pode usar outras ferramentas, desde que respeitado ali a normativa interna, que é muito parecida com a normativa do CNJ, né, a respeito do uso de IA. Por que a gente tem que fazer esse caminho, né? Justamente porque, se eu aumento de um lado a demanda, eu tenho que ter ali elementos para permitir que o defensor ele consiga assumir essa nova demanda, né, e levar. E aí a gente acaba todo mundo caindo no mesmo lugar, no judiciário, né? A gente acaba caindo no judiciário. Obviamente que nós temos estratégias, né, de evitar, né, que essas demandas cheguem até o judiciário. Então a defensoria usa muito conciliação e mediação. Nós temos avançado também em contratação de plataformas de conciliação digital, né, de modo que essas pessoas que vêm para o digital, elas possam passar inicialmente por uma conciliação, se assim for possível, né, e nós possamos levar apenas os casos que realmente não teve conciliação para o Poder Judiciário, né? Então, o investimento de São Paulo esse ano é muito voltado a isso, ao atendimento digital, de um lado, e ao fortalecimento, de outro lado, das ferramentas para que os servidores, defensores, estagiários, eles possam ali fazer o trabalho que vem. E um terceiro elemento aí, que na verdade é um elemento que vai afetar todas as instituições, tem afetado, é também a parte de integração de serviços, né? Aqui eu estou falando de integração com tribunais, por exemplo, a gente tem feito uma integração com o Tribunal de São Paulo, com o EPROC, mas nós temos vários outros sistemas para fazer essa caminhada de integração, né? Então, essa parte de integração, a gente tem procurado parceiros, né, e feito também internamente algumas integrações com sistemas como o do CNJ, nós temos o CEU aí previsto, né, para implantação e outros demais sistemas. Então, são essas três grandes frentes que vão aí popular o nosso 2026. Muito obrigado, Douglas, porque eu considero sempre a Defensoria um canal muito importante de acesso à justiça, é o mais relevante, né, por onde entram as pessoas que mais precisam. Então, a gente sempre está buscando apoiar e entender os movimentos da Defensoria para trazer soluções e ajudar nesse movimento que é o atendimento, né? É o eixo principal. Parabéns pelo trabalho. Você já tem uma ferramenta de WhatsApp, um atendimento bem legal. Bom ver essa evolução. Vamos para o Tribunal de Contas, Fábio. Eu sei que tem algumas ferramentas de IA, etc. Como continuam os investimentos para 2026? Bem, a gente continua sempre investindo na IA, na nossa ANIA, né? Novos módulos já estão previstos para este ano. Uma remodelação na ANIA original, vamos deixar ela com a carinha do notebook LM, vai ficar bem legal. Já vai lançar agora em fevereiro, já lançamos essa versão nova. E várias outras integrações da ferramenta de IA que a gente utiliza, que é bem interessante, né? Como o Laércio falou, já temos acordos de cooperação para a cessão do código-fonte para vários órgãos, mais de 40, né? A Defensoria também já recebeu. E continuamos abertos a compartilhar essa solução com qualquer órgão público que se interessar. Em relação a investimento, além da IA, nós vamos investir também bastante esse ano em infraestrutura, né? Esse ano, nossos switches core dos 3 prédios da sede entram aí no seu 10º ano, então a gente vai fazer a substituição, a atualização disso.
máquinas também de usuários, vamos trocar uma parte do nosso parque, e também segurança da informação, né? O que a gente vai investir ainda mais em segurança. E a infraestrutura é a prioridade Exatamente. da justiça como um todo. Né? Exatamente. Então, basicamente, de uma maneira macro, são esses os nossos planos para 2026. No relatório apresentado aí de manhã, que a gente debateu, eu falei sobre ele, e depois a Ana Canauba reforçou, Sama, tem alguns institutos de pesquisa, a própria IBM, tem Forrester, e a Deloitte também fala que 70% dos CEOs já se veem no papel de evangelizar a IA, ao invés de ser apenas alguém que sustenta o negócio, que mantém ele conectado. Tu acha que a justiça já está nessa maturidade de dar esse salto para fazer uso de verdade de inteligência artificial, no sentido de virar essa chave em relação ao volume de processo que está tramitando, que a gente vê o estoque baixando um pouquinho, mas depois, quanto mais o Douglas facilita o acesso à justiça, dá um up e aí volta lá para o patamar. Então a gente tem um dilema aí, porque quanto mais tu facilita o acesso à justiça, mais judicializa. E aí acumula processo lá no Tribunal de Justiça. Descobrimos que a culpa é do Douglas, né? Mas boa, é isso que o Douglas falou, eu tenho falado bastante também, né? Quanto mais facilidade você traz para o acesso à justiça, mais demanda você gera para a justiça. E isso é um ponto muito importante que a gente tem que dosar, porque senão a gente arruma de um lado e a gente não aguenta ou sufoca de outro, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que dosar e saber como tratar todos esses pontos. Mas, Piccoli, eu penso, com relação à adoção de IA, eu penso muito igual ao que eu tenho visto aí do que você vem falando, né? Eu acho que esse ano de 2026 vai ser um ano de uma virada. Até 2025, a gente vinha trazendo soluções, ou a gente vinha conhecendo soluções de IA, e a gente vinha conversando dentro da instituição de que havia a necessidade de aplicação e de adoção de uma ferramenta de IA. Mas nunca a gente entendeu, ou dentro do tribunal, por que, né, que você tinha isso. Era obrigação você ter IA, não sabia-se por que tinha que ter IA, e todo mundo tinha IA, eu tenho que ter IA também, e ponto final. Né? E não é assim. E acho que a gente começou a ver, por conta da necessidade que a gente tem de um aumento na produtividade, por conta dessas condições, por exemplo, que o Douglas comentou, né, da facilidade que você tem, do aumento do volume que você tem chegado, você precisa ter uma produtividade maior. E aí você começa a enxergar que a IA é sim uma solução de aumento de produtividade. Então você começa, acho que agora, a virada que a gente vai ter em 2026 com uma ferramenta de adoção de IA, sem dúvida nenhuma, para uma finalidade muito específica, que é realmente ajudar. A gente fala muito, e a gente vem ouvindo isso muito, que né, eu não vou ter, como o Oswaldo falou, eu não vou ter funcionário, cada vez mais raro. A ferramenta de IA, ela é uma substituição do nosso funcionário. Né? Por quê? Porque eu preciso aumentar a produtividade. Então, a gente tem que ter uma solução de IA voltada exatamente para o que a área de negócio precisa de aumento de produtividade. Então, esse é o ponto. E esse é o ano da virada de entendimento, de evangelização das equipes de negócio para isso, sem dúvida nenhuma. Eu vi isso muito falar nessas pesquisas que a gente fez. E a gente até trouxe para as recomendações, né, que é o ano saiu do protótipo, saiu do experimento, é o ano da consolidação, é o ano de entregar resultado, ao mesmo tempo que começa a ter um questionamento sobre os investimentos. É isso que eu ia falar, Pico. E aí agora a gente sugere até que a gente começou no passado a levar os CFOs para o ExpoJut, e a gente vai cada vez mais envolver a área financeira, porque eles têm que ajudar a comprovar o ROI desses investimentos. A adoção de IA não é uma adoção barata, Pico. Não é uma adoção barata, não é uma solução barata.
Né? Agora, você ter IA por ter IA, apenas porque todo mundo tem, e isso não me trazer um benefício, não me trazer um retorno, não era um ponto Tem que ter resultado. tem que ter um resultado. E tem que investir em treinamento, capacitação, porque não adianta investir em não, tecnologia e não preparar as pessoas para Exato. usarem. Sim, só contribuições aqui, né? Essa questão importante, né, do tripé tecnologia, processo e pessoas, tem que trabalhar. E a questão do a IA pela IA, né? As empresas geralmente começam errado, né? Eu tenho que ter realmente um problema para ser resolvido. E aí, desse problema, eu tenho que partir ou elencar possíveis soluções. E pode ser que a IA não seja nenhuma das soluções desse problema, né? Ou pode ser que seja uma. E aí, a partir do problema, eu consigo criar uma solução que vá me ajudar a resolver aquele problema. Pesquisas do ano passado mostraram que 95% dos projetos de IA falhavam nas empresas. 95%. Isso é incrível, né? É um número assim assustador. Falando em falha, a gente está falando de IA agêntica. E nesse sentido, para essa ascensão da IA que pensa, que fala, para uma IA que faz, o fazer vai depender muito dos fluxos. E a Deloitte até faz um alerta que eu acho que é mais de 50% dos projetos de IA podem falhar se os processos não forem repensados a partir do uso pela IA, porque processos são feitos para as pessoas. Quando tu entra na fase de IA agêntica, que tu bota IA para trabalhar, para fazer, tu tá fazendo uma mega migração da IA que fala para fazer. Depende de revisão de fluxo. Oswaldo. Não, e isso dentro de um órgão público é assim, quase que um dogma, né? Porque a gente, para sair do papel para ir pro eletrônico, já teve que repensar esses fluxos, né? Isso daí já foi assim, algo que traumático, né? Vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Pelo menos agora a gente já teve essa dor, já conhece um pouco, então as pessoas entendem. Mas é bem isso, a gente precisa primeiro pensar para o que vamos precisar, né? O que a IA precisa fazer, né? E isso a gente percebeu muito isso dentro do tribunal lá do trabalho. Que as pessoas procuravam a área de tecnologia e falavam, olha, quero implantar a IA e vocês vão nos ajudar porque vocês são da área de TI. Falei, ok, o que vocês precisam? Não, quero IA. Bem isso, mano. É igualzinho. Acho que todos aqui, eu acho que em 99% de todos os lugares é assim. E aí a gente foi, né, até fala essa palavra, né, da evangelização, perdão. Foi isso, né, a gente falou, vamos lá, sentamos junto, o que vocês precisam? Vamos redesenhar esse fluxo, né, indiretamente isso, né, como você bem pontuou, Piccoli, é bem isso mesmo. A gente tem que rever o processo para que a IA agregue, né? Então, esse trabalho está acontecendo lá na segunda região, a gente percebeu que isso aí foi importante, inclusive estamos tentando aí um apoio até da própria JX para fazer isso, né? Claro que a gente também tem uma outra dificuldade que é a parte orçamentária, ainda mais nesse começo de ano que a gente está aguardando ansiosamente aí os nossos recursos, né? Para poder seguir aí com essas questões. Mas é isso, né? Acho que agora, né, o Saman colocou bem, é o momento, as pessoas entenderam que precisam repensar os fluxos, repensar para aquilo que precisa, para que a coisa aconteça. Claro, a TI apoia muito, a TI também tem as suas ideias, né? Tem também para poder otimizar, entendendo, já mastigar um pouco isso, né? Para a área de negócio, né? Como fazendo o seu papel, né, institucional. E acho que daqui para frente vai ser isso daí. Eu tô pensando ainda no robô. Ainda lá embaixo atendendo e ver como é que vai acontecer isso daí. E na medida também, quanto mais digitaliza, quanto mais virtual, mundo virtual, tu combina ambiente físico com digital, entra nesse viés aí da camada de proteção de dados, da segurança da informação. Então, o Saman já falou, né? E o próprio Fábio, da investimento em segurança. Eu queria fazer essa última rodada com essa pegada de segurança da informação. Acho que isso, né, pensando em todo... Quando a gente pensa nessa plena informatização de tudo, né? Assim, nada mais... tudo aí
navegando nas nuvens, acho que a camada de segurança ela acaba sendo prioritária, né? Então, e aí que eu falo novamente a necessidade, né, dessas parcerias com as áreas em especial de segurança, né? Porque a gente, em que pese acompanha, né, o mercado, acompanhe, a gente precisa desse contato aí para poder cada vez mais blindar essas informações, né? Porque o dado, né, a gente já ouvia isso lá atrás, que é o recurso, né, mais valioso dentro de uma instituição, e se ele ficar exposto, né, a gente acaba tendo algumas complicações aí, né, e alguns prejuízos, né, e isso dentro da justiça mais ainda, né, a gente está tratando de pessoas, de vidas, né, de sentimentos ali que estão acontecendo, e se isso for exposto, né, acaba, né, um prejuízo institucional e pessoal. Então, acho que é a camada, né? E foi difícil, dentro das áreas financeiras, de investimento, você chegar e falar que, ó, eu preciso dedicar este ano meu investimento todo numa camada de segurança. Mas isso vai fazer o quê? Né? Ah, fazer isso? Não, mas isso não vai acontecer. Como é que vai medir o ROI de investimento em segurança? Exatamente, né? Aquela coisa assim, né? É uma fumaça ali dentro, né? Que as pessoas só percebem quando, né? O colega de segurança fala, né? Bem isso, né? Quando arrombam a sua porta, você vai pensar em se proteger. Exatamente. E aí, quando, né? E não só em segurança de uma invasão, né? Em segurança de dados. A gente teve e por isso que eu falei, né? Do investimento da disponibilidade lá na primeira fala. A gente teve um evento em que demonstrou a necessidade de um investimento que nós fizemos altíssimos de backup recovery no ano passado. Que a gente teve, né, um incidente, e isso a gente imagina se a gente tivesse que ficar com uma instituição como o maior tribunal do trabalho do Brasil parado um mês por uma falha. E aí, né? conseguiu recuperar? Conseguimos recuperar, né? Porque tínhamos essa camada e isso daí também motivou, né? A gente já estava num processo de renovação, né, dessa tecnologia, motivou mais ainda o alto investimento, que isso foi muito bom para nós, né? Um incidente que foi dentro, né, do possível contornado, sem nenhuma perda, né, para a instituição, né? Os anjos da TI nos ajudam nessas horas, né? Estamos aqui, os colegas de cada um tem um anjo da guarda aqui que aconteceu num momento assim de feriado, né? A gente trabalha muito feriado, gostamos, né? Fazemos feriado para nós, assim, é o melhor momento de trabalho. Então aconteceu e aí a gente não teve nenhum prejuízo, mas demonstrou essa necessidade. Então, por conta disso, né, segurança, disponibilidade, resiliência, né, as palavras-chave que graças são investimentos altíssimos, né? E aí que agora a gente tem aí pelo menos esse apoio aí institucional. Mas é extremamente necessário, né? Mas eu senti mas é muito isso. importante, Oswaldo, a gente vê que, pelo menos o que eu tenho visto no Tribunal de São Paulo, o investimento em segurança ele tem sido cada vez mais apoiado pela presidência e não é mais visto como gasto, e sim como investimento. Né? A gente tem visto essa proximidade que a gente tem de outros tribunais e a gente tem visto o que tem acontecido no órgão da justiça como um todo, de um ano passado, diversos tribunais terem sido atacados ou tiveram expostos suas informações, né? Eu acho que isso traz cada vez mais. Eu sei que é de uma forma dramática, né? Mas acaba trazendo muito mais garantia de que a gente precisa de um investimento maior na área de segurança e a gente consegue vender isso mais fácil também para a nossa presidência. Qual é o investimento maior? De infraestrutura IA ou mais segurança? Qual que é o maior peso em relação ao teu orçamento? Para esse ano, eu acho que vai ser igual, viu, Pico? Esse ano são as duas frentes. As duas maiores, né? São as duas maiores. Talvez segurança da informação, talvez ainda seja um pouquinho mais Fábio, Laércio, também nessa proporção? Sim, a segurança cresceu muito, Piccoli. Nós investimos nos últimos anos, assim, várias camadas.
recentemente nós trocamos a nossa O problema solução é que cada vez que a gente aplica uma atividade de segurança no Tribunal de São Paulo, afeta diretamente as outras áreas, que o Laércio fica louco com a gente. A gente se fala quase todos os dias, né, Sama? Enfim, investimos muito, né, nesses últimos anos em várias soluções. Por exemplo, uma solução que trouxe um ganho, na minha opinião, muito válido para o Ministério Público foi o Web Application Firewall, que a gente agora já está no momento de bloquear os acessos de forma regionalizada e geográfica. Então, por exemplo, a partir da Rússia, ninguém acessa nada na instituição. Então, determinados países e regiões que têm conflito, né, tem esse problema geopolítico, a gente já bloqueou. Esses dias atrás semana passada, tinha um procurador no Japão, me mandou mensagem dizendo, olha, eu não estou conseguindo acessar nada da instituição. Aí eu expliquei para ele o porquê, lógico, nós liberamos o acesso para ele conseguiu acessar, realizar a operação e depois nós voltamos, né? Então, o próprio Office 365 também entrega toda uma camada gigantesca de segurança, né? Então, assim, são várias soluções, por mais que você tenha um CIEM hoje para te ajudar a analisar isso daí, é informação demais, gente, vocês não têm noção disso, ou têm noção disso, né? E a gente agora precisa entrar num nível de refinar a análise dessas informações. Senão, você vai ter informação e você vai estar atrasado em lidar com elas. Então, um próximo passo que nós daremos, com certeza, é ter uma solução não só de CIEM, mas que tenha alertas e gatilhos específicos para indicar para nós, dá uma olhada aqui que pode ter um problema aqui, dá uma olhada aqui, tem um outro comportamento estranho. Então, alertar isso daí para que a gente tenha uma atuação proativa e não reativa. O que é CIEM? CIEM é um sistema que ele organiza todas as informações e traz para você aquilo ali em formato gráfico, em formato relatório, para você gerir todas as suas soluções de segurança da informação em uma única console. É um software que tu contrata? Isso, exatamente. Você pode contratar como software ou você pode contratar também como operação, né? Você terceiriza tudo isso daí e uma empresa cuida para você, né, dessa operação e vai passando para a sua equipe de segurança da informação o que está acontecendo ali. Fábio? Sim, também a questão de cibersegurança a gente tem investido já bastante, há alguns anos já. Nossa segurança hoje já é bem interessante, mas investimento em segurança sempre está lá nos top 3, top 2 aí de investimento, né? E uma coisa que é importante é a conscientização das pessoas, né? Então a gente trabalha também bastante nessa questão da conscientização. A gente chega a fazer pelo menos 3, 4 testes de phishing internos por meio de uma ferramenta que a gente envia phishing teste para nosso público, e aí aquelas pessoas que caem no phishing, elas são obrigadas a fazer um treinamentozinho, mostrando o que isso é o phishing. Isso vai para toda a instituição? Toda a instituição, a gente não avisa nem a presidência. Nem eu fico sabendo. A área de segurança faz, e aí fala, vamos fazer um teste de phishing nas próximas semanas, beleza, né? Mas nem a presidência é informada, então todos recebem o phishing, e aqueles que caem a gente tem um tratamento diferenciado em relação a eles. Porque a gente sabe que phishing é a principal porta de entrada de qualquer incidente de segurança, né? Então a gente tem que conscientizar bastante e não adianta. Segurança da informação é um tema, é um assunto que tem que falar constantemente, diariamente. Não adianta dar um treinamento por ano, é uma coisa que é conscientização constante, não é só treinamento, né? São programas de conscientização constante, para que as pessoas coloquem isso na veia, para que ela acorde de manhã e já pense, né? Eu costumo até brincar que, até na sua vida pessoal, quando vem aquele aviso que tem uma atualização no seu celular, você é aquela pessoa que clica atualizar agora ou me lembrar depois, né? Se você é essa que clica em vou atualizar depois, você está deixando uma porta aberta por mais tempo. Então, essa conscientização é importante para qualquer pessoa, e isso é fundamental. Maravilha. Douglas? Ouvindo todos eles aqui, parece que a gente está até falando da mesma instituição, né? Porque, de fato, são esses os maiores desafios, né? Eu falaria muito que o problema, Piccolo, é cultural, assim. Eu acho que, de fato, a gente não teve uma educação para lidar com esses sistemas, né, tecnológicos nas escolas, nas faculdades, e a gente chega para uma instituição e a gente tem que implementar isso, né? E
eu sempre puxo muito pro público, né, que a defensoria tem essa característica de trabalhar muito com o cidadão, né, e a gente tem pegado situações muito graves de vazamento de dados, né, eu acho que o tribunal também deve chegar a esses casos aí pro juiz julgarem, né, que de fato os dados disponíveis na internet são utilizados para fraudes, né, então, como nós temos esse contato muito próximo com o cidadão, alguns estelionatários acabam se utilizando, às vezes, né, da foto da Defensoria Pública para entrar em contato com o cidadão vulnerável, pedindo aí recursos, tudo mais, né? Apesar da gente tentar colocar em todo lugar, colar que o serviço da Defensoria Pública é gratuito, né? Então, é algo cultural, às vezes, interno, né, da instituição, mas também que resvala para o público externo, né? O cidadão também acaba tendo desafios muito parecidos, né, de não saber lidar ali com os seus dados, né, ou às vezes involuntariamente também ter seus dados expostos na internet, né, em indexadores como o do Google e tudo mais. Então a gente tem olhado para esse outro lado também, e eu acho que falar assim é dos top 3 de investimentos para esse ano, né, que a Defensoria também vai implementar, tem implementado já o MFA, o Tribunal fez isso também, né, e eu acho que é o mínimo, né, que todos nós podemos fazer. A gente tem passado um pente fino em todos os sistemas, né, feito testes de vulnerabilidade, né, a gente faz os sistemas novos, os testes, vem repassando pelos antigos também, procurando pontos de vulnerabilidade para superar aí e evitar esses vazamentos, esses ataques, né? Ainda mais as nossas instituições que detêm muitos dados, né? A gente tem muito dado sensível, né, com a gente, né? A Defensoria, os tribunais, o Ministério Público, né? Muito bem. Aqui tem algumas perguntas, não é perguntas, né, mas considerações sobre a Luana falando, ainda não está claro para muitas pessoas como vão usar a IA. Ou o medo da IA impede o avanço, o importante é o uso responsável e seguro, mas o excesso de travas também dificulta. Na verdade, é isso, deve ter um investimento alto em letramento de IA antes de qualquer coisa. Não adianta investir milhões e milhões em tecnologia, disponibilizar a ferramenta na mão das pessoas. Tem que preparar as pessoas, tem que capacitar, tem que mudar a chave, tem que mudar o mindset. As pessoas precisam enxergar no seu trabalho aonde que a IA pode ser útil, aonde que a IA vai resolver algum tipo de problema, porque é nesse momento que tu vai ganhar o público, nesse momento que todo mundo vai querer, mas ele precisa enxergar isso. Senão você vai gastar Treinamento milhões antes. numa melhor ferramenta do mundo e ela não vai resolver o problema. Tem que treinar. Tem algumas empresas já adotando treinamento obrigatório para toda a empresa. A partir de 2026, muitas e muitas empresas vão determinar treinamento obrigatório em IA geral para as empresas. Eu espero que os tribunais e os MPs, as instituições, órgãos de controle também, que se atentem para inserir, né, essa parte de investir em letramento, em preparação das pessoas, porque aí tu vai ter pessoas melhor até para saber o que elas querem, porque muitas vezes o cara quer ter IA porque todo mundo tem, mas não sabe nem obter resultado, aí não vai ter ROI. Se elas querem IA para usar porque todo mundo está usando, porque é uma tendência, é muito bom ela ter o interesse, mas o resultado só terá se efetivamente resolver algum tipo de problema, se melhorar a produtividade, se conseguir aferir. Muito bom, gente. Muito obrigado. Não sei se alguém quer fazer uma consideração final, mas eu fico muito honrado e feliz com a participação de vocês, sempre atendendo aí os nossos convites. A gente sabe o quanto a agenda de vocês é complicada, e estar com vocês aqui, que representam aí os maiores investimentos do segmento de justiça do Brasil em termos de tecnologia, para nós é um valor inestimável. Eu tenho certeza que para cerca de 300 pessoas que assistiram, mais os que estão aqui, foi de muito valor. Então, muito obrigado mais uma vez a vocês. Valeu!